Hello, pessoal! Vamos para a nossa revisão de Literarte. Nós tivemos aí 3 conteúdos: escultura, grafitagem e arte e sociedade. Vamos ver primeiro a escultura. Nós aprendemos que a escultura ela surgiu no Oriente Médio, né? Ela pode ser representada por figuras humanas, de formas abstratas ou personagens históricas. Eu posso estar fazendo uma escultura de um homem, de um animal, de uma casa e etc. Também as esculturas são arte, né? Uma forma artística representada de gesso, madeira, metal, argila, pedra, plástico e papelão, ok? Fique atento aí porque das pegadinhas. Aqui nessa imagem você vê uma escultura em um lajedo de pedra onde esculpiram a imagem de uma pessoa, tá? O Buda, que ele fica em Paris. É uma escultura mais alta do mundo, né? Quando falamos das esculturas, elas são classificadas em 2 tipos. As esculturas abstratas, que é uma representação artística de um objeto, né? Como a pessoa vê. Por exemplo, nessa primeira imagem tem aí uma representação artística de uma pessoa dançando, tá? E na segunda temos uma imagem geométrica. Já na escultura figurativa, a pessoa que está fazendo a arte, ela chega o máximo que pode representar o original, né? Ele tenta o máximo chegar a uma imitação verdadeira. Observe aí nessas pedras, onde é uma pintura rupestre, né, antiga, eles tentam desenhar um animal, um boi, e aí com tinta que eles tinham na época das plantas, eles puderam esculpir e pintar. Na segunda temos aí umas mulheres, né, coando aí, peneirando grãos. E na terceira imagem, eles estão representando aí a seca, a miséria, né, que existe no mundo, principalmente, como eles dizem, na região Nordeste. Aqui também a Pro trouxe para vocês alguns pintores ou admiradores da escultura, como Michelangelo, Aleijadinho, Ernesto Fiore. No livro de vocês podem estar achando a biografia desses esculpidores. Vamos para o nosso próximo conteúdo sobre arte e sociedade. Nós fizemos um seminário abordando este tema e nós aprendemos que a arte, ela tem várias formas de se expressar. E as pessoas procuram se expressar de forma humana, né? Representando seus dramas, seus problemas, suas alegrias, sua tristeza. Tudo isso é representado através de pintura, de desenho. Também temos temas sociais, como fome, pobreza, falta de moradia e etc. Então, qual o papel da arte? Representar os dramas humanos. A forma, aí depende do desenho de cada um. Aqui a Pro trouxe também para vocês a biografia de alguns dos pintores desse período. Que tem aqui Cândido Portinari, ele nasceu em São Paulo, foi uma criança muito feliz, tá? Mas ele tinha uma deficiência em uma de suas pernas. Ele começou desde cedo a ingressar com a pintura e se familiarizou também. Sempre pintava algo do seu cotidiano. O que é cotidiano? Cotidiano é algo que você vive no seu dia a dia. Tudo que se passava por ele e ele vivenciava, ele tentava representar através de imagens, através de pinturas. Também eu trouxe para vocês Pablo Picasso. Alguns de vocês apresentaram o seminário sobre Pablo Picasso. E vocês lembram que ele nasceu em Málaga, na Espanha. Seu primeiro contato com a pintura foi com seu pai. A partir daí, ele começou a fazer seus quadros, se desenvolver e ser esse grande pintor que nós conhecemos hoje. Você não tem geração, não? Não. Pronto.
Então, vamos agora para nosso último conteúdo de Literarte, grafitagem. Olha aí essa imagem do grafite, como está bonita, colorida. Vamos lá. A grafitagem, ela está aqui no Brasil faz mais de 30 anos, mas ela surgiu em Nova York na década de 1970, quando as pessoas tinham a necessidade de se expressar em espaço público, tá? Geralmente ele deixa seus desabafos, aquilo que deveria falar para um representante da sociedade, mas não conseguem, chega em uma parede, né, e faz o seu grafite explorando aquilo, exemplificando. Veja aqui nessas duas imagens, a primeira está colorida, é o grafite que temos hoje. Mas na segunda, aí, é o grafite primeiro. Ele não era tão desenvolvido e ele não tinha um aprimoramento ainda melhor. Pronto, o grafite é uma arte mundial, não é só no Brasil, mas sim em todo o mundo. Ela também tem como objetivo ferramenta de denúncia e críticas sociais, como mencionei anteriormente. Fique atento aqui à dica. Grafite, ela só é considerada uma pintura, né, uma arte, uma técnica, quando ela é autorizada pelo proprietário daquele espaço. Se for uma praça, pelos órgãos competentes que têm autorização. E a pichação é totalmente inversa ao grafite. Se o grafite ele é autorizado, a pichação ela é o quê? Não autorizada. Se você chega em uma praça, você faz uma pintura, né, com grafite sem autorização, saiba que isso não é considerado grafite, sim o que? Um crime, tá? Fique bastante atento. Veja aqui a biografia de alguns grafiteiros. Nina Pandolfo é uma mulher de 5 irmãs. Ela, né, levava sempre para a tela traços delicados e feminino, que remete à infância e à natureza tranquila que ela viveu. Ela é de Cambuci para o mundo e já expôs desenho em vários países, como Alemanha, Suécia, Nova York, Los Angeles, Escócia. E ainda pintou junto com os 2 irmãos gêmeos, que também são grafiteiros. Tem aí Binho Ribeiro, para vocês darem uma olhada, tá? Prontinho? Então, finalizamos nossa revisão de Literarte. Agora vamos para a Sociologia. No roteiro de vocês diz que vocês têm o consumo e desperdício. Vocês têm aí o conteúdo de Sociologia, valores éticos. E também vocês têm o conteúdo sobre diálogo e solidariedade. Então, vamos para o consumo e o desperdício. Fique atento que, quando falamos de consumo, nós sabemos que no mundo, bilhões de toneladas de alimento, eles vão para o lixo. E isso é o que nós chamamos de desperdício, tá? Mas para se haver desperdício, tem que se haver o quê? O consumidor e o consumista. Consumista é quem consome exageradamente, né? Consome de forma irregular, sem se preocupar com o meio ambiente. Isso é a pessoa ser consumista. E ser consumidor é aquela pessoa que consome o que é adequado, necessário para a sua sobrevivência. Então fique bastante atento aí. Ser consumista é gastar demais, comprar o que não é necessário. E consumidor é aquela pessoa que tem ciência do que está fazendo, do que está comprando, tá? Quando nós compramos fora do normal, isso atinge o nosso financeiro, que é o nosso bolso, atinge o nosso emocional e o nosso psíquico, né, que é o mental. Olha só, ao ano,
nós temos 2 bilhões de toneladas de alimento que vão para o lixo, são jogadas fora, não são reaproveitadas, ok? E 1 bilhão de pessoas morrem de fome no mundo. Imagine aí vocês, jogamos tanto alimento fora, mas as pessoas morrem de fome. Sabia que no Brasil, a cada 1 minuto, morre 5 crianças por falta de alimentação, por desnutrição? Então, fique atento, tá bom? Vamos para o nosso conteúdo, solidariedade e o diálogo. Nós aprendemos que ser solidário é nos colocar no lugar do outro, é respeitar o lugar do outro, não é isso? E o diálogo é a conversa entre 2 ou mais pessoas, havendo respeito e permitindo que ele aconteça. Pode ter uma multidão de gente. Se estão conversando de maneira desrespeitosa e não respeitando a opinião do outro, isso quer dizer que não está havendo diálogo. Imagine uma guerra onde várias pessoas lutam, né? Isso, um contra o outro. Só existe diálogo no momento que há paz. E quando há paz, nós sabemos que essa guerra foi encerrada. O diálogo entrou entre ação, tá? Quando nós falamos desses valores, nós não podemos deixar de mencionar o respeito. É o primeiro valor necessário para uma sociedade existir e sobreviver adequadamente. Imagine, o primeiro valor é o respeito, tá? Sem respeito, nada existe de forma adequada, de forma saudável. E vamos falar de justiça. A justiça é o segundo valor. E esses dois, né, o respeito e a justiça, traz outros valores com eles. Quando eu respeito e sou justo comigo, com o outro, eu dou liberdade para ele. Chega a paz, chega o amor, chega a ética, a solidariedade, né? Entre outros valores que nós conhecemos. Então, vamos para o nosso próximo conteúdo, que é valores éticos. Nós sabemos que valores éticos são todos aqueles valores que nos caminham, né, nos direcionam como se fosse uma bússola para o caminho do bem, tá? Então, assim, são regras, e essas regras são necessárias para que haja ordem e justiça em uma sociedade, em um país. Um país jamais ele será organizado sem que haja regras e essas regras sejam cumpridas, tá? Mas as pessoas adultas, nós sabemos que ele tem o quê? Livre vontade de escolher. As crianças, quem faz a escolha é o responsável. Então, assim, nós temos livre opção, o livre-arbítrio, para fazer nossas escolhas, pessoas adultas. Então, vamos lá. Ser justo não é julgar o outro, e sim fazer a nossa parte. Se eu estou sendo justo comigo, lógico, claro que eu serei justo também com você, tá? Caso eu não seja justo com você, não sou eu que vou resolver, mas sim os órgãos competentes. Lembre disso. Nós não podemos resolver algo que aconteceu com o outro que não cabe a nós, que cabe a alguém dos órgãos competentes para fazer isso, tá? E ser cidadão planetário, quem ainda lembra, foram um dos nossos primeiros conteúdos. Cidadão planetário é aquela pessoa que faz de forma consciente a necessidade de contribuir no planeta, ok? Se eu sou um cidadão planetário, jamais eu vou poluir rios, jamais eu vou fazer mal aos outros, jamais eu vou descuidar de todo esse globo que nós temos, que é o nosso meio ambiente. Então, se eu sou um cidadão planetário, eu tenho que fazer as coisas com consciência da necessidade de contribuir de forma adequada e positiva para o nosso planeta, mantendo o cuidado, mantendo a proteção, tá? Quando as pessoas não fazem isso, ele não está sendo um cidadão planetário. Nós também aprendemos que ser cidadão planetário não existe só cuidar do meio ambiente, mas cuidar das pessoas. Eu posso ser seu amigo, eu posso te ajudar,
E através de um diálogo, tá? Você fez algo de errado comigo, a gente conversa, resolve, tá tudo bem. Mas quando a pessoa é antiético para resolver isso, sai logo apontando o erro do outro, sem ser questionado, sem ser conversado antes para solucionar, eu estou sendo o quê? Antiético com aquela pessoa, tá? Jamais, por mais que a pessoa erre comigo, o certo, o correto a se fazer é chamar o coleguinha, chamar a pessoa, conversar de forma dialogada, né? Para solucionar o problema. Isso é uma pessoa ética, uma pessoa respeitosa, tá bom? E a ética, né? Ela nos ensina a comportar bem e respeitar-se e compreender o espaço do outro, vivendo em uma sociedade planetária, porque os valores éticos, eles nos direcionam como eu devo viver adequadamente dentro de uma sociedade, já que nós somos seres sociáveis, ok? Então, por aqui ficamos nossa revisão, né, da prova de segunda-feira. Estude bastante. Caso tenha qualquer dúvida, chame a prova no privado, ok? Bons estudos!